Estou lendo o comentário de William Hendrickson de João, a partir do capítulo 19. Versículo 1. Então Pilatos tomou a Jesus e o açoitou. Mais uma vez, Pilatos, frustrado em suas tentativas de fugir ao seu dever, procura uma solução conciliatória. Ele ordena que Jesus seja levado e açoitado, pois ambos os verbos são naturalmente causativos. Esse açoitamento era uma tortura horrenda. O açoite romano consistia de um cabo de madeira curto ao qual eram presas várias cordas, que tinham nas pontas pedaços de chumbo ou metal e fragmentos de ossos pontudos. As chicotadas eram aplicadas especialmente, nem sempre exclusivamente, nas costas nuas e encurvadas da vítima. O corpo era às vezes rasgado e dilacerado, de tal forma que as veias e artérias profundas, algumas vezes até as entranhas e os órgãos internos ficavam expostas. Tal açoitamento, do qual os cristãos romanos eram isentos, frequentemente resultava em morte. Ele precedia a execução ou era dado como sinal de que a pessoa a quem ele era administrado estava para ser crucificada. Parece, entretanto, que no presente caso, Pilatos ordenou este açoitamento não como um sinal de crucificação, mas para evitar a necessidade de sentenciar Jesus a ser crucificado. Chegamos a esta conclusão com base nas seguintes evidências. Primeiro, a passagem de 19:12 claramente mostra que até mesmo depois do açoitamento, Pilatos ainda tentou desesperadamente libertar Jesus. 2. Outra passagem de 19:5 parece indicar que o governador estava tentando despertar piedade pelo prisioneiro. Veja sobre este versículo. E 3. A interpretação que achamos mais possível é consistente com as características da personalidade de Pilatos, as quais foram mencionadas anteriormente. Veja a página 193. Pilatos estava consistentemente tentando fugir do problema. Ele desejava livrar-se do caso de Jesus. Ele estava tentando desesperadamente encontrar um jeito de, por um lado, evitar que Jesus fosse crucificado e, no entanto, por outro lado, escapar da vingança de Anás, Caifás e companhia. Podemos imaginar que Jesus ficou, depois do açoitamento, coberto de marcas, vergões e dilacerações horríveis causadas pelo açoitamento. Não ficamos surpresos ao ler que Simão, o cirineu, foi obrigado a levar a cruz, depois de Jesus tê-la carregado por um pouco de tempo. 19:16, 17, Lucas 23, 26. Deve-se ter em mente que os sofrimentos do homem de dores não eram apenas intensos, mas também vicários. Isaías 53, 5. Mas ele foi transpassado por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras fomos sarados. 2:3. E os soldados traçaram uma coroa de espinho e a puseram sobre a sua cabeça e atiraram um manto púrpura ao seu redor. Iam marchando até ele e diziam: Salve, Rei dos Judeus! E continuavam a dar-lhe tapas no rosto. O açoitamento foi seguido pelo arremedo de uma coroação e saudação no pátio do pretório, Marcos 15:16. Em algum lugar das vizinhanças, os soldados encontraram os ramos espinhosos. Muitos comentaristas, em harmonia com a opinião dos cruzados, mencionam a Spina Christi ou arbusto Polyrus como tendo sido a planta da qual a coroa de tortura foi traçada, cujos ramos têm espinhos horrendos e cujas folhas lembram a era usada na coroação de imperadores e generais.
Essa planta ainda existe na Judéia. Entretanto, muitos arqueólogos têm ressaltado que poucos países do tamanho da Palestina têm tanta variedade de plantas espinhosas. Veja também passagens como Juízes 8:7, Salmo 58:9, Oséias 9:6, Miqueias 7:4. Assim sendo, é impossível estabelecer com certeza qual foi a planta que os soldados usaram. Isso, porém, tem pouca importância, mas significativo é o fato de que espinhos e cardos são mencionados em Gênesis 3:18 em conexão com a queda de Adão. Portanto, aqui em 19:2-3, Jesus é retratado como suportando a maldição que reside sobre a natureza. Ele a suporta a fim de libertar a natureza e a nós dessa maldição. Romanos 8:20-21. Com crueldade feroz, os soldados enfiaram a coroa de espinhos na cabeça de Jesus, provocando o escorrimento de filetes de sangue de sua fronte pela face, pelo pescoço e pelo corpo. Que ainda doía terrivelmente por causa dos açoites. Eles queriam torturá-lo, também queriam zombar dele. A coroa de espinhos satisfazia os dois propósitos. Eles agradavam o amargo insulto e o sofrimento ignominioso por meio de outra paródia desrespeitosa. Jogaram em volta de Jesus o que era provavelmente um descartado manto velho e desbotado de algum soldado de uma cor que lembrava a púrpura real. Na mão de Jesus colocavam um caniço como um arremedo de cetro. Este último item não é registrado por João, mas veja Mateus 27:29. Depois se puseram a marchar diante dele, provavelmente em formação, fazendo-lhe zombeteiramente a saudação: Salve, Rei dos Judeus! E enquanto faziam isso, eles os esbofeteavam. Parece-nos que dizer que também essa zombaria fora ordenada por Pilatos é dificilmente justificado. O registro disponível não justifica essa interpretação. Pilatos foi quem ordenou os açoites, 19:1. Não parece que também tenha sido totalmente responsável, embora certamente até certo ponto, pois ele podia tê-la evitado pela zombaria. Onde estava Pilatos quando tudo isso acontecia? Evidentemente, no interior de sua residência. Veja o versículo seguinte. 4 e 5. E Pilatos saiu de novo e lhes disse: Vejam aqui, eu o estou trazendo a vocês para que saibam que não acho nele nenhum crime. Então Jesus veio para fora, ainda usando a coroa de espinhos e o manto de púrpura, e Pilatos lhe disse: Vejam o homem. Quando Pilatos aparece perante o público mais uma vez, ele volta a repetir a razão pela qual apresentava Jesus perante eles, a saber, para que saibam que não acho nele nenhum crime. É óbvio que ele deveria ter libertado o prisioneiro imediatamente, mas de novo hesita, dessa vez em total coerência com todas as suas tentativas anteriores de se livrar do caso. Ele tenta apelar para a simpatia do povo. Ele lhes exibe um espetáculo patético. Jesus coberto de talhos profundos, com sangue escorrendo pela face, pelo pescoço e pelas costas, a horrível coroa ainda estava enfiada em sua cabeça e ele ainda estava usando o manto púrpura. Então Pilatos exclama: Vejam o homem. Ele já não sofreu o suficiente? É realmente necessário infligir-lhe mais punição? E por acaso ele parece ser algum rebelde perigoso? Que isso parece ter sido o que passava pela cabeça de Pilatos quando disse essas palavras. Parece ser evidente pela resposta dada pelos principais sacerdotes e pelos guardas. Eles parecem ter entendido que o governador quis dizer foi: porventura seria necessário fazer mais alguma coisa contra este homem, no qual eu não encontrei culpa alguma e que já sofreu bastante e que, além disso,
não se parece em nada com um revolucionário? Isso não basta? Versículo 6. Então, quando os principais sacerdotes e guardas o viram, gritaram, dizendo: Crucifique-o, crucifique-o. Disse-lhes Pilatos: Tomem-no, vemos vocês mesmos e o crucifiquem, porque, de minha parte, não acho nenhum crime nele. Mal Pilatos terminara seu dramático apelo, e já as pessoas mais endurecidas dentre todas, observe não a multidão, os principais sacerdotes e seus guardas, à vista do objeto de sua inveja demoníaca, começam a gritar: Crucifique-o, crucifique-o. Repetidamente, essas terríveis palavras são gritadas até tornarem-se um refrão monótono, uma toada lúgubre e agourenta: Crucifique-o, crucifique-o, crucifique-o. Em total exasperação, o governo responde: Tomem-no vocês mesmos e o crucifiquem, porque, da minha parte, não acho nenhum crime nele. É claro que Pilatos sabia muito bem que, sem sua autorização, eles não podiam crucificar Jesus. De uma maneira velada, ele os está lembrando de sua impotência política. Ele odeia esses judeus que lhe têm causado tantos problemas e, ao mesmo tempo, ele os teme. De outra maneira, há muito teria soltado o prisioneiro. Além do mais, eles sabem que ele está com medo deles. Vale a pena contar quantas vezes o governador pronunciou as palavras: Não acho nenhum crime nele. No quarto evangelho, esta frase é encontrada em 18:38, mas essas devem ser acrescentadas em Mateus 27:23, Marcos 15:14, Lucas 23:4. Mesmo quando se consideram as passagens duplicadas, ainda assim o fato permanece. Pilatos enfatiza e constantemente reitera a verdade de que em Jesus não havia causa para acusação. E por intermédio de Pilatos, é o próprio Deus quem declara a perfeita inocência de seu filho. Contudo, dentro dos poucos momentos, esse mesmo Pilatos sucumbiria ao persistente clamor dos judeus e sentenciaria Jesus à morte. A morte maldita da crucificação. Não acho nenhum crime nele, não acho nenhum crime nele, não acho nenhum crime nele. Então Pilatos os entregou para que fosse crucificado. Assim se lê o registro sagrado. Mas como pode um Deus justo permitir isso? Só há uma solução. Ela se encontra em Isaías 53:6-8. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão de meu povo. Foi ele ferido. Gálatas 3:13. Versículo 7. Os judeus lhe responderam: Temos uma lei e, de acordo com essa lei, ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Estava muito claro para os judeus, provavelmente especialmente os líderes, que Pilatos está tentando fugir da questão e tentando devolver-lhes Jesus. É evidente que não querem isso. Então, a essência do que dizem é o seguinte: depois de um exame cuidadoso, nós encontramos o culpado. Isso é, culpado quando julgado de acordo com nossa própria lei. Na verdade, descobrimos que ele merece pena de morte porque é um blasfemo. Lucas 24:16. Por diversas vezes, ele, sendo apenas um homem, intitulou-se Filho de Deus. 3:16, etc. Mateus 26:63. Dessa maneira, você, Pilatos, tem a obrigação de sentenciá-lo à morte. É verdade, como as referências claramente indicam, que Jesus tinha declarado por diversas vezes ser ele o Filho de Deus. Ser filho unigênito, seu filho em um sentido muito singular. Veja sobre 1:14. Isso era a mais horrível blasfêmia ou a mais gloriosa verdade. Os membros do Sinédrio, endurecidos pelo pecado, escolheram a primeira alternativa. Baseado nisso, o conselho o condenou. Mateus 26,
63, 66. Por fim, o caso estava cada vez mais claro. Mas por que por fim? Porque eles não tinham apresentado essa acusação imediatamente, isso é, no início do julgamento perante o governador? Provavelmente porque eles achavam que uma acusação desse teor teria muito pouco valor aos olhos de um pagão. Mas agora, quando todos os outros métodos possíveis tinham falhado e Pilatos estava de novo dizendo: eu não acho nenhum crime nele. Eles apresentam a única acusação que era oficial. Talvez a essa altura falassem tão orgulhosamente de sua lei. Temos uma lei, porque Pilatos os tinha lembrado de fato de que eles eram um povo subjugado. Veja sobre versículo 6. É como se em resposta eles agora quisessem dizer: mas por acaso o governo romano não nos deixou uma considerável medida de liberdade para regular nossos próprios negócios? Porventura não gozamos de autonomia? E não é seu dever, Pilatos, respeitar nossas leis referentes a estas questões? Temos uma lei, de acordo com essa lei, ele deve morrer, porque ele se autoproclamou o Filho de Deus. Versículo 8 e 9. Ora, quando Pilatos ouviu essa palavra, ficou muito atemorizado. Versículo 9. Entrou novamente na residência do governador e disse a Jesus: de onde você é? Mas Jesus não lhe deu resposta. Pilatos estava agora mais temeroso do que nunca. Esse novo temor não era tanto de determinação pertinaz dos judeus de fazer as coisas do jeito que queriam, mas principalmente por essa nova informação que agora lhe davam. O que esse prisioneiro misterioso era um filho dos deuses? Seria essa porventura a razão de uma mulher ter passado por tais agonias no sonho que tivera com ele? Veja Mateus 27, 19. Então, estremecido no mais profundo de sua alma por estas incertezas supersticiosas, o juiz com Jesus torna a entrar na residência. De onde você é? Pergunta ansiosamente, mas não recebe resposta alguma, e na verdade ele não merecia receber nenhuma resposta. Seguramente que um homem tão radicalmente corrupto, que tinha dado ordens para que Jesus fosse açoitado quase até a morte, embora soubesse, ele mesmo tendo declarado vezes seguidas que esse prisioneiro era inocente, não merecia uma resposta. Além disso, se Pilatos tivesse prestado mais atenção às palavras que Jesus anteriormente dissera, 18:36, poderia ter descoberto a resposta à sua pergunta. Então Pilatos lhe disse: comigo você não fala? Você não sabe que tenho autoridade para soltá-lo e autoridade para crucificá-lo? O que Pilatos faz nesse momento é totalmente comum em casos dessa natureza. Deve-se ter em mente que ele estava tremendo todo. Veja sobre 19:8-9, e para tentar esconder o medo, ele começa a contar vantagem. Indignado, ele explode: comigo. Observe a posição do pronome no início da frase: você não fala? Como se atreve? Não sabe quem eu sou? E não entende que tenho autoridade? Veja sobre 1:12, 10, 18. Para soltá-lo e autoridade para crucificá-lo? Pilatos fala sobre soltar antes de mencionar crucificar. Provavelmente porque soltar Jesus era o que estava em primeiro lugar em sua mente, isso é, se Jesus era o que estava em primeiro lugar em sua mente, isso é, se Jesus era o que estava em primeiro lugar em sua mente, isso é, e se ele pudesse fazer isso sem se prejudicar, do contrário, certamente que não.
Versículo 11. Jesus respondeu: Você não teria nenhuma autoridade sobre mim se ela não tivesse sido dada do alto. Jesus diz claramente a Pilatos o fato de que a autoridade de que se vangloriava lhe fora delegada. Era uma missão sagrada e a prestação de contas pelo desempenho era uma responsabilidade pela qual teria de responder a Deus. Jesus continua: portanto, quem me entrega a você tem o maior pecado. Pilatos, de fato, tinha recebido a autoridade para pronunciar a sentença neste caso. A falha em reconhecer que essa autoridade lhe fora dada e que ele tinha de responder a Deus pela maneira como a exercia e tornava ocupado. Mas Caifás, que, como sumo sacerdote em exercício, tinha perversamente condenado o justo e o entregara a Pilatos com o pedido de que ele fosse sentenciado à morte na cruz, não recebera nenhuma autoridade de Deus para cometer essa infâmia. Além disso, Pilatos, embora corrupto ao máximo, não entendia por completo o que estava fazendo, mas Caifás agia com conhecimento e determinação inflexível. Veja 11, do 49 ao 50. Portanto, o pecado de Caifás era maior do que o pecado de Pilatos. Existe gradação de pecados. Versículo 12. Como resultado disso, Pilatos estava fazendo esforços para soltá-lo, mas os judeus clamavam dizendo: se soltar este homem, vocês não é amigo do imperador. Todo aquele que se faz rei se rebela contra o imperador. Da resposta de Jesus, um fato ficou claro a Pilatos. Esse prisioneiro não era algum rebelde. Naturalmente que o governador pressentira isso o tempo todo, mas agora ele tinha certeza. Esse homem tinha consideração pela autoridade de Pilatos. Então, saindo novamente para onde o povo podia vê-lo e ouvi-lo, Pilatos intensificou seus esforços por soltar Jesus. A razão pela qual ele não obteve êxito em suas sucessivas tentativas foi por causa de sua própria fraqueza moral, sua falta de disposição em fazer o que era certo, independente do custo. Quando os judeus finalmente começaram a gritar: se soltar esse homem ou esse sujeito, você não é amigo do imperador, Pilatos capitulou estes seus desejos. Foi esse protesto que desconcertou o governador. Em sua imaginação fértil, ele viu como estava para perder seu prestígio, sua posição, suas propriedades, sua liberdade e até mesmo, quem sabe, a vida. A maneira como os judeus desfecharam esse último golpe até o efeito de achar por desmontar Pilatos, eles simplesmente disseram: se soltar este homem, você não é amigo do imperador. Mas Pilatos entendeu imediatamente a implicação dessa frase, que era muito mais do que ela de fato expressava. Ela queria dizer: você será então considerado inimigo de muito desconfiado imperador Tibério. E é claro que vamos fazer uma queixa formal contra você. Vamos dizer ao imperador que você fechou os olhos e os olhos à alta traição contra alta traição contra o governo,
que soltou um homem culpado de sedição contínua, um homem que até mesmo se permitiu chamar rei de Israel. Mateus 11:10, Lucas 19:38. Vamos acusá-lo de estar sendo complacente com os rebeldes, e então o que será de você? Essa foi a gota d'água. Dá para imaginar a raiva que essas palavras desencadearam no coração de Pilatos. Ele bem sabia que esses judeus eram os mentirosos e que não tinham amor algum pelo governador romano ou por seu imperador. Ele tinha absoluta convicção do fato de que, bem no fundo de seu coração, eles mesmos eram desleais ao máximo. Contudo, aqui estavam aparentemente muitíssimo perturbados pela lealdade política daquele que nunca, nem mesmo uma vez, dissera uma palavrinha sequer que fosse contra o governo de Roma. Eles eram os hipócritas desprezíveis, mas ele o tinham encurralado. Versículo 13. Então Pilatos, ao ouvir essas palavras, levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento de Pedra, em aramaico Gabadá. O momento pelo qual toda a história da redenção estivera esperando havia então chegado. Pilatos então decidiu entregar Jesus para ser crucificado. João, cujo relato da paixão de Cristo é frequentemente abreviado, torna-se muito minucioso em sua descrição do que ocorreu no momento. Ele levou Jesus para fora, fez com que levassem Jesus para fora, então Pilatos sentou-se. O sentido não é que ele fez com que Jesus se sentasse na cadeira do juiz com mais um ato de zombaria. Embora essa tradução seja preferida por autoridades eminentes, Moffat, Goodspeed, Montgomery, o verbo usado aqui não precisa ter esse sentido. Além do mais, é muito improvável que Pilatos fosse diminuir a si mesmo e ao seu tribunal oficial desse modo. Nesse momento, Pilatos assenta-se para pronunciar a sentença. Ele sentou-se na sua cadeira oficial, que ficava em uma plataforma com degraus. O substantivo tribunal ou cadeira do juízo, veja especialmente no seu sentido original, em Atos 7:5, se relaciona ao verbo pisar, andar. Para o substantivo, veja também Mateus 27:19, Atos 2:21, Romanos 14:10, 2 Coríntios 5:10. Tribunal de Cristo. O tribunal ficava no pavimento de pedra, em aramaico, Gabadá. Esse pode ser o que foi realmente escavado na vizinhança da fortaleza de Antônia. Veja também sobre 18:28 a localização do pretório. Versículo 13. Então Pilatos, ao ouvir essas palavras, levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no julgamento chamado Pavimento de Pedra, em aramaico Gabadá. Momento pelo qual toda a história da redenção estivera esperando havia então chegado. Pilatos então decidiu entregar Jesus para ser crucificado. João, cujo relato da paixão de Cristo é frequentemente abreviado, torna-se muito minucioso em sua descrição do que ocorreu no momento. Ele levou Jesus para fora, ou fez com que levassem Jesus para fora. Então Pilatos sentou-se. O sentido não é que ele fez com que Jesus se sentasse na cadeira do juiz como mais um ato de zombaria. Embora essa tradução seja preferida por autoridades eminentes, Moffat,
Goldsmith, Montgomery. O verbo usado aqui não precisa ter esse sentido. Além do mais, é muito improvável que Pilatos fosse diminuir a si mesmo e ao seu tribunal oficial desse modo. Nesse momento, Pilatos assenta-se para pronunciar a sentença. Ele sentou-se na sua cadeira oficial, que ficava em uma plataforma com degraus. O substantivo tribunal ou cadeira do juízo, veja especialmente seu sentido original em Atos 7:5, se relaciona ao verbo pisar, andar. Para o substantivo, veja também Mateus 27:19, Atos 2:21, etc. O tribunal ficava no pavimento de pedra, em aramaico Gabadá. Esse pode ser o que foi recentemente escavado na vizinhança da fortaleza de Antônia. Veja também sobre 18:28 a localização do pretório. Versículo 14. Ora, era a preparação da Páscoa. Isso não significa que era a preparação para a Páscoa, como se João quisesse indicar que Jesus foi sentenciado antes do dia da Páscoa. Esse dia de preparação precedia o sábado, não as festas. A expressão simplesmente significa que era a sexta-feira da semana da Páscoa. Veja também sobre 13:1 e sobre 18:28. Um comentário muito claro se encontra em Lucas 23:54. E era o dia da preparação e o sábado se aproximava. E em Marcos 15:42, a preparação, isso é, a véspera do sábado. João, em completa harmonia com outros evangelhos, ensina que Jesus foi sentenciado e crucificado na sexta-feira, que era o dia da preparação para o sábado. Nesse caso particular, era o dia da preparação pertencente à semana da Páscoa. Era por volta da hora sexta. Muito se tem escrito sobre esta breve nota de tempo. Os críticos da Bíblia citam essa passagem como uma prova positiva de que existem erros e contradições nas Escrituras. Então Marcos não disse que Jesus foi crucificado na hora terceira, Marcos 15:25, isso é, às 9 horas da manhã, certamente que ele foi sentenciado antes de ser crucificado. Contudo, segundo João, dizem os críticos, o sentenciamento aconteceu ao meio-dia, por volta da hora sexta. Mas já se mostrou em outras passagens que o autor do quarto evangelho, com toda probabilidade, usou o sistema civil romano para contar as horas. Se ele o usou nessas passagens, por que não o faria aqui? Com relação a duas declarações, a de João, ou seja, que Jesus foi sentenciado por causa das 6 horas da manhã, e a de Marcos, que ele foi de fato pregado na cruz às 9 da manhã, dificilmente se pode dizer que então um conflito irreconciliável uma com a outra. Deve-se ter em mente que João não disse 6 horas em ponto, mas cerca de 6 horas. Suponhamos que fosse, na verdade, 6:30. Admitimos que mesmo assim ainda perduram as dificuldades, mas a dificuldade não é tão grande. É difícil entendermos como o julgamento perante Pilatos, na realidade, o julgamento perante Herodes Pilatos, foi tão rápido como tudo pode ter transpirado tão rapidamente. Por outro lado, não parece provável que o Sinédrio estivesse fazendo tudo em seu poder para apressar Pilatos a tomar uma decisão? Não é porventura verdade que essa augusta instituição tentava apressar o caso desde
o mesmo em que Jesus foi preso? A reunião matutina do Sinédrio, de fato, pode ter acontecido muito cedo. Ela pode ter durado apenas uns poucos minutos. Afinal de contas, todo mundo sabia com antecipação o que ia ser decidido. Na verdade, a decisão tinha sido tomada muito tempo antes. Uma vez tendo Pilatos pronunciado a sentença, os ânimos se esfriaram. Então, 3 horas se passaram entre a sentença e a crucificação, ou digamos, 2 horas e meia, por caso de sentença tem sido pronunciada às 6:30 da manhã. No caso de a sentença tem sido pronunciada às 6:30 da manhã, por volta das 6 horas. Porque tanto tempo se passou entre um acontecimento e outro, não sabemos. E ele disse aos judeus: vejam seu rei. Essa exclamação deve ter sido pronunciada com uma pontada de zombaria. Era originada de profundo ressentimento. Eis o rei de vocês, ó judeus. Algemado, fraco, indefeso, ensanguentado, sentenciado a uma morte horrível. A pedido de vocês, Pilatos tira proveito, como ele odeia esse povo. Versículo 15 e 16. Então eles gritaram: fora com ele, crucifique-o, disse-lhe Pilatos. Seu rei eu devo crucificar? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei a não ser o imperador. Então Pilatos los entregou para que fosse crucificado. Os sacerdotes e a multidão instigada pelos sacerdotes sentiram a pontada de incômoda pergunta de Pilatos. Então, em resposta à sua observação maliciosa e exasperada, gritam por sua vez: fora com ele, crucifique-o. O governador lhes deu uma última estocada, dizendo: devo crucificar seu rei? Observe a ordem das palavras, fiel ao original. Impassíveis, mas com evidente hipocrisia, os principais sacerdotes respondem: não temos rei a não ser o imperador. De certa maneira, eles estavam certos, tendo rejeitado a própria esperança messiânica quando disseram: fora com ele, crucifique-o. Uma esperança que, no caso dos principais sacerdotes, a maioria dos quais era composta de saduceus, nunca foi muito fervorosa. Eles não tinham nenhum direito de ter Jesus como rei, líder espiritual no sentido de 18:36 ao 37. O único que eles conheciam como rei era Tibério, e mesmo esse reconhecido era definitivamente falso. Eles se esquecem, entretanto, que Deus, como rei do universo, ainda não terminou de tratar com eles. Em um sentido certo e terrível, ele é ainda seu rei. Indescritíveis castigos estão longe. Eles continuam desde então. Veja Romanos 11:25. Enquanto confessavam uma firme lealdade ao imperador, eles ao mesmo tempo faziam referência à possível deslealdade do governador. É como se dissessem: nós não temos outro rei a não ser o imperador. E você, Pilatos, onde está sua lealdade? Que eles tinham isso em mente dificilmente se contesta. Veja sobre 19:12. Síntese do 18:12 ao 19:16. Então ainda é continuação daqui que fala que eles tinham isso em mente dificilmente se contesta. Veja 19:12. Então Pilatos os entregou, não no sentido de que eles, os judeus, fossem então crucificá-lo, mas no sentido de que ele se rendia a seus desejos. Humanamente falando, a inveja tinha triunfado à inveja dos líderes. Desde esse tempo, a inveja frequentemente triunfa. Contudo, o que aconteceu neste caso é único. Nesse momento, ela triunfou em lançar fora o justo. Porém, ao aparentemente ganhar essa batalha, ela perdeu a guerra. Em conexão com 19, 15 e 16, devem ser lidas as seguintes passagens inspiradoras: Lucas 23, 24 e 25
e Mateus 27, 24, 25. Síntese 18, 12, 19, 16. Veja o esboço na página 692. O Filho de Deus morrendo como um substituto de seu povo, o julgamento e a negação, o esboço bastante detalhado que fornecemos na página 692, tem em si mesmo a natureza de uma síntese. Além disso, observe o seguinte: letra A, perante Anás, julgamento e negação, o verdadeiro sumo sacerdote Jesus Cristo, elevado perante os sumos sacerdotes corruptos Anás e um pouco mais tarde seu genro Caifás. O primeiro, embora não fosse mais o sumo sacerdote em exercício e presidente do Sinédrio, era ainda quem mandava. Ele era orgulhoso, ambicioso e rico. Enquanto Jesus passava por uma audiência preliminar perante ele, Pedro, tendo sido introduzido por João no palácio, levantou suspeitas da criada encarregada da porta. Chegando-se a ele, ela disse com malícia na voz: "Você certamente não é também um dos discípulos desse homem?" Chocado pela pergunta inesperada e direta, Pedro foi pego de surpresa e, apesar de todas suas promessas de lealdade feitas anteriormente, ele respondeu abruptamente: "Não sou." Dessa maneira, como se a humilhação que Jesus estava passando perante Anás não fosse suficiente, essa aflição foi acrescentada ao seu amargo sofrimento, a de ser negado por um de seus principais discípulos. A audiência preliminar em si foi uma farsa, como também o resto do julgamento perante os judeus. Ela foi uma farsa no sentido em que nenhuma tentativa séria foi feita para se descobrir a verdade. A morte de Cristo tinha sido decidida há muito tempo. O veredito era uma conclusão previamente determinada. Anás, além do mais, estava mais interessado em descobrir qual era a quantidade dos seguidores de Cristo do que em seu ensinamento, exceto na medida em que esse ensino pudesse servir ao propósito de fornecer material para formular um veredito desfavorável. Pediram a Jesus que testificasse contra si mesmo. Quando ele se recusou a fazer isso e pediu que apresentassem testemunhas, um miserável soldado o esbofeteou e lhe fez uma pergunta injuriosa. Com majestade, o Senhor defendeu seu próprio pedido de que se ouvissem testemunhas. Ainda amarrado, Jesus foi enviado a Caifás